E aí, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha, só lembrando, né, na aula passada a gente começou a fazer o estudo da descrição escalar do campo elétrico, né, com o estudo daquela grandeza chamada potencial elétrico, que é uma grandeza escalar, e estudamos um pouquinho de energia potencial elétrica também. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa energia elétrica, mas no formato do trabalho da força elétrica, né, digamos assim, tá? Explorando também, como a gente vai falar de trabalho de força elétrica, então a gente vai falar de forças que são cargas que são movimentadas pela força elétrica, portanto, estará havendo um trabalho sendo realizado por meio da força elétrica. É isso que a gente chama de trabalho da força elétrica, tá? Então, como tem movimento, né? A gente tem que associar a isso uma percepção do espaço associada à energia, né? E aí, como eu disse para vocês, a propriedade do espaço que determina, digamos assim, como os corpos armazenam energia, que é o chamado potencial, tá? Tem tudo a ver com essa percepção aí que eu falei para vocês do espaço agora, tá? Então, como que o potencial elétrico é representado graficamente, ou seja, de uma maneira que eu consiga imaginar no espaço, tá? A gente usa o que nós chamamos de superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais, né? Tratam-se de regiões do espaço ao longo das quais o potencial elétrico é constante. Então, são regiões espaciais, tá? Ao longo dessas regiões, o potencial tem o mesmo valor, beleza? Então, vamos começar com os casos mais simples, mais diretos das superfícies equipotenciais, por exemplo, quando eu tenho uma carga pontiforme, certo? Pense no seguinte: qual é a região no entorno dessa carga, se ela estiver suficientemente afastada de quaisquer outras cargas, certo? Qual é a região no entorno dessa carga que vai apresentar pontos cujo potencial elétrico são todos iguais? Ou melhor, qual é o lugar geométrico no entorno de uma carga pontiforme cujos pontos apresentam o mesmo valor de potencial? Aí a gente tem que ver como que o potencial varia no entorno dessa carga, né? Só lembrando, tá? O potencial gerado por uma carga pontiforme depende inversamente, olha de quem? Da distância. Então, dois pontos que apresentem o mesmo valor do potencial gerados por essa carga Q tem que estar à mesma distância da carga Q. Agora imagina qual é o espaço no entorno dessa carga, qual é o espaço no entorno dessa carga, cujos pontos estão todos à mesma distância de Q. É isso mesmo, é uma circunferência, ou melhor, uma esfera, né? Se a gente está pensando no espaço, uma esfera que é concêntrica à carga, que tem o seu centro na carga. Então, o que eu estou representando aí? Duas cargas pontiformes isoladas, uma positiva e outra negativa, a positiva do lado esquerdo e a negativa do lado direito. E as superfícies equipotenciais são esses círculos concêntricos à carga. Note que nós temos também aí a representação das linhas de campo, que são linhas radiais, a gente já tinha visto isso nas aulas anteriores, certo? Então, as superfícies equipotenciais são é, essas superfícies esféricas concêntricas à carga, tá? Uma analogia que é muito interessante de ser feita quando a gente está falando de superfícies equipotenciais, tá, gente? Que tem até uma relação matemática, inclusive, são aqueles gráficos topográficos, certo? Tá ligado? Vocês já provavelmente devem ter visto em geografia isso, né? Não de uma forma perfeitinha, circular e tudo mais, como a gente está vendo aqui na física, mas a ideia é a mesma. Imagina que, por exemplo, da carga positiva, se a gente fosse olhar de lado, é como se fosse um. Eu vou tentar desenhar aqui, certo? Eu não lembro como é que. Ah, tem borracha. Se tem borracha, é nóis. Tá? Eu vou tentar desenhar rapidinho para vocês. O que seria? Seria mais ou menos assim, olhando de lado. Uma curva assim, aí a gente tem tipo a carga, onde ela está aqui, né? E aí o potencial, olha só. Quanto mais próximo da carga, o que acontece? O potencial é menor. E aí vai aumentando a distância, ele vai aumentando. Então, como se aquelas superfícies equipotenciais fossem. Entendeu?
essas superfícies aqui como se fossem as superfícies topográficas olhadas de cima. Eu estou representando ela de lado só para você ter uma ideia, certo? Aí, sei lá, você pega, solta uma carga positiva aqui, o que acontece? Ela uou, desce ali, entendeu? Tipo, é repelida, né? Não é que ela vai descer, mas enfim, eu estou fazendo uma analogia. Como se você deixasse uma bolinha numa rampa, ela descer é o mesmo efeito de deixar uma carga positiva próximo de uma outra carga positiva, ela é repelida. Deu pra entender? É só fazendo umas analogias aí. Deixa eu apagar esse troço aqui, meus queridos, pra gente continuar. Muito bem. Gostei, foi legal ter lembrado dessa analogia, não tinha nem preparado, fala a verdade. Tá, vamos lá. E aí, claro, essas duas representações são as mais simples, as mais diretas, mas podemos ter uma distribuição de várias cargas, né? Beleza? Começando com o dipolo elétrico, né? Como que ficaria as superfícies equipotenciais no dipolo elétrico? Aí nós temos duas cargas, uma positiva e outra negativa. Essas linhas em magenta são as linhas de campo e aquelas linhas ali em roxo, mais para o lilás, né? Que vocês estão vendo aí são superfícies equipotenciais, né? Note que tem uma superfície aqui no meio que é perfeitamente retilínea, ela é representada, né, por uma reta, mas na verdade ela é um plano, né, entre essas duas cargas. É porque nesse plano todos os pontos estão à mesma distância, né, da carga positiva e negativa. Então o valor do potencial vai ser o mesmo, positivo e negativo. Então você vai ter um valor constante ao longo de todo esse plano aí que corta essas duas cargas. Beleza? Algumas observações, né, sobre as superfícies equipotenciais que são muito importantes. Primeiro, as superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares ao campo elétrico. Bom, é só você olhar aqui, né? As linhas de campo aqui no caso da carga pontiforme são radiais. Então são linhas que todas interceptam a carga no centro aqui, beleza? Esse é o único ponto que elas cruzam, digamos assim. Mas enfim, não se cruzam porque são linhas de campo, eu expliquei que isso não acontece, né? E ali no ponto onde está a carga é um ponto em que o campo nem é definido, certo? Teria intensidade infinita, enfim. Mas se as superfícies equipotenciais são esferas concêntricas à carga e as linhas de campo são radiais, é só você lembrar da relação que existe entre uma reta radial e uma circunferência ou uma esfera, tá? Se eu traçar nesse ponto aqui, por exemplo, eu estou nesse ponto aqui, certo? Nesse ponto aqui que a linha de campo está furando a superfície equipotencial. E eu traço uma reta tangente, era para ser uma reta, tá? Beleza? Se eu traço uma reta tangente aqui, o ângulo formado entre uma reta radial e essa tangente é 90 graus, ou seja, o ângulo formado entre a reta e a própria superfície equipotencial. Beleza? Depois eu vou mostrar daqui a pouco eu vou mostrar uma distribuição de campo elétrico para vocês, em que fica muito mais evidente, tá? Essa relação de perpendicularidade. Beleza? Tá? Para a gente vai ser uma regra, mas quem vai estudar física, cálculo, vocês vão ver que na verdade uma condição matemática que envolve a relação entre potencial e campo elétrico muito interessante, tá? Superfícies equipotenciais diferentes nunca se entrelaçam. Então você não pode ter num ponto, numa região do espaço, duas superfícies equipotenciais passando pelo mesmo ponto. É o mesmo problema que você teria com duas linhas de campo que se cruzam. Um ponto do espaço em que você tem a possibilidade de ter dois potenciais diferentes. Isso não acontece. Agora, uma superfície equipotencial passar por cima dela mesmo pode acontecer, tá? Às vezes tem uma superfície equipotencial que ela fica assim, ó, tá? Quando você tem duas cargas de mesmo tipo, tá? Beleza? Por que que acontece isso nesse ponto aqui? Vamos supor que essas cargas são de mesmo tipo, mas é, elas têm módulos diferentes. Nesse ponto aqui, o campo elétrico seria zero, esse ponto onde as linhas estão se cruzando. Entendeu? É por isso que elas se cruzam desse jeito aqui. Beleza? Não tem problema nenhum, porque é a mesma superfície equipotencial. O que não pode é ter outra superfície equipotencial que vem aqui e faz. Entendeu? Isso aí não pode. Isso não pode de jeito nenhum. Tá?
apagar esse treco aqui. Vamos continuar com a nossa aulinha. Então, como eu disse, aquela distribuição de campo que é um pouquinho diferente que eu ia mostrar para vocês é o campo elétrico uniforme, né? E a gente vai usar o estudo do campo elétrico uniforme para estudar uma grandeza extremamente importante para o que está por vir aí, que é a eletrodinâmica, certo? Que é a diferença de potencial. Tá? Então, como que a gente consegue esse campo elétrico uniforme? Primeiro, eu tenho duas placas metálicas que são planas e paralelas, certo? Tudo bem? Essa montagem aqui, do ponto de vista do circuito, é basicamente um capacitor, que a gente chama de capacitor. Tá? Elas estão carregadas com cargas opostas, e aí dentro delas aparece um campo elétrico que, dá uma olhada, ele é representado graficamente por linhas de campo paralelas, são retas paralelas, e igualmente espaçadas. Sempre que você tiver uma representação desse tipo, quer dizer que o campo elétrico é constante. Tá? Agora, eu só posso considerar o campo elétrico desse jeitinho aí na região que está dentro das placas metálicas. Inclusive, esse desenho já é bem exagerado, considerando essas duas linhas que estão aqui, ó. Que elas estão quase na bordinha. Quando começa a chegar mais para a borda, a linha começa a ficar mais assim, ó, entendeu? As linhas vão ficando. Aí já o campo já não é mais uniforme, tá, gente? Beleza? Então, só tomar cuidado com isso. O campo é uniforme dentro, tá? Dentro da região onde que você tem limitada pelas placas planas e paralelas. Beleza? Muito bem. E daí? E daí? Qual é a relação entre esse campo? O que é a diferença de potencial? Por que é importante estudar esse campo? Vamos fazer um experimento mental aqui. Imagina que eu vou pegar uma carga positiva e vou colocar ela ali, ó, bem próximo da placa positiva, certo? Da placa que está positiva. Vamos supor que ela está então numa região onde o potencial é VA. Se eu coloco uma carguinha ali e o potencial é VA, quer dizer que ela vai armazenar uma energia potencial EA, certo? E essa energia potencial a gente sabe calcular, né? É carga vezes o potencial do ponto onde ela está. A gente viu isso na aula passada. Tá? Aí o que vai acontecer? Ela vai ser acelerada, porque você pode pensar de várias maneiras isso daqui, né? Quando eu falo de várias maneiras, basicamente são duas, né? As mais importantes. Mas você pode pensar o seguinte: essa carga positiva, a forma mais intuitiva eu acho que é essa, tá? A carga positiva ela vai ser repelida pela placa que é positiva também e atraída pela negativa. Por isso que ela vai da esquerda para a direita. Aí eu estou fazendo assim, mas na verdade, tá? É isso daí. Aí quando ela chegar naquela placa ali, ela vai chegar numa região em que o potencial é diferente, o potencial vale VB, e então ela vai armazenar uma energia EB, certo? Muito bem. Então houve uma variação da energia potencial, gente. A energia potencial nesse caso aí diminuiu, né? A gente pode falar. Por quê? Ela estava numa região onde o potencial era positivo, passou para um potencial negativo. O potencial diminuiu. Se o potencial diminuiu, a energia potencial diminuiu. Pela conservação da energia, como a gente viu no primeiro, no segundo ano, né? A gente sabe que a energia não pode simplesmente diminuir, a energia do sistema. Então, essa parte da energia potencial que diminuiu, ela tem que estar no sistema, só que de uma outra maneira, de um outro formato. Que formato é esse? Energia cinética, movimento. Né? É assim que a partícula é acelerada. Aí eu acabei de fazer as duas descrições desse fenômeno. Uma usando grandeza vetorial, eu falei, ó, aquela carga ela é repelida, força elétrica, certo? Ou ela está dentro de uma região onde tem um campo elétrico que aponta para a direita, então vai ter uma força que aponta para a direita também, tá? Ou eu posso falar, ela está numa região onde tem um potencial, ela vai armazenar energia. Essa energia se transforma em energia cinética, certo? Então nós temos que essa força elétrica realiza um trabalho, tá? Eu vou representar trabalho aqui pela letra W, tá, gente? Então, né? Canetinha, né? Vai funcionar a canetinha aqui? Não vai funcionar a canetinha, não sei porquê, mas tudo bem, tá? Então, eu tenho aqui é, eu tenho aqui o trabalho sendo representado pela letra W, certo? O trabalho, como é a variação da energia cinética, o quanto de energia que ele ganhou pelo teorema da energia cinética, essa variação vai ser igual à variação da energia potencial. Aí eu vou pegar e fazer energia potencial final menos inicial, certo? Isso daqui, eu estou fazendo o cálculo dessa forma só para mostrar na física básica, tá? Na hora que a gente vai fazer esse tipo de cálculo,
tem uma leve descontinuidade aí, porque a gente não tem o cálculo integral como suporte, então vai ter um leve probleminha ali no final da conta, eu vou mostrar para vocês. Aí vai ficar energia potencial final, energia potencial inicial, lembrando que energia potencial é carga vezes o potencial do ponto. O que acontece? A energia potencial final vai ser carga vezes o potencial final, menos carga vezes o potencial inicial. Aí eu coloco a carga em evidência, fica carga vezes potencial final menos inicial. O que é final menos inicial na física? Variação. Então nós temos, dá uma olhada, que o trabalho é a carga vezes a variação do potencial. Tá? Por que eu falei que tem um certo probleminha? Essa expressão, ela deveria, na verdade, ser assim, ó. Não funciona o Ctrl V com a canetinha, então eu tenho que vir pegar a borracha, apagar e selecionar a caneta de novo. Menos que vezes a variação do potencial entre A e B. Por que esse sinal de menos? Se liga. A força ela tá apontando para a direita aqui, né, gente? Certo? Tá repelindo, aliás, está na mesma direção do campo. O vetor campo elétrico em todos os pontos aqui dentro é horizontal apontando para a direita. Como essa é uma carga positiva, ela vai sofrer a ação de uma força que tem a mesma direção e o sentido do campo, então ela vai sofrer uma força horizontal para a direita também. Aí se liga, se o deslocamento também é para a direita, lembra da, do trabalho lá na mecânica, certo? Trabalho que a gente calculava lá, não vou fazer definição vetorial nenhuma não. O trabalho era força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Se a força e o deslocamento têm mesma direção, esse ângulo é zero e o cosseno de zero é 1. Então fica a força vezes deslocamento vai dar um determinado valor. Agora, se o deslocamento for no sentido contrário da força, esse ângulo passa a ser 180. Cosseno de 180 é menos 1. Aí o trabalho fica negativo, certo? Por que você está falando isso, professor? Pelo seguinte, a hora que você fizer o cálculo da variação do potencial, vai dar negativo. Vai dar negativo, porque o potencial VB é menor que o potencial VA, tá? A carga você solta ela ali e ela espontaneamente, como ela é positiva, vai para uma posição onde tem potenciais menores, certo? Isso é uma coisa espontânea, naturalmente acontece isso. Então ela vai para o sentido onde você tem potencial menor, por meio da ação da força elétrica que tem a mesma direção e sentido do deslocamento. Então esse trabalho tinha que ser positivo, não negativo. Tá me entendendo? Tá? Então a gente faz essa correçãozinha, tá? Na hora de calcular o potencial em função da variação do potencial. Ou o que a gente pode fazer? Calcular o trabalho em função da diferença de potencial. Quando a gente fala diferença de potencial, tá? Imagine que você tem uma escada, tá? Você tem uma escada e aí você está subindo de um andar para outro e a gente tem um referencial do eixo Y aqui, tá? Aí você tem o primeiro andar, o segundo andar e você vai subir 5 degraus, beleza? Aqui a altura é 0, aqui a altura é 5 degraus, 5D, 5 degraus. A diferença de altura entre o primeiro andar o térreo e o primeiro andar, nesse caso aí, são de 5 degraus. Certo? Você concorda que não é mais 5 degraus ou menos 5 degraus? Entre o térreo e o primeiro andar tem 5 degraus. Quando você sobe, o seu deslocamento, digamos assim, o ΔY, está sendo de mais 5. E quando você desce, o seu deslocamento é menos 5, porque você está indo no sentido contrário. Tá me entendendo? Quando a gente fala de variação de uma grandeza, no caso variação do potencial, a gente está levando em consideração se o potencial está aumentando ou diminuindo. Quando a gente fala diferença de potencial, a gente está simplificando, a gente quer saber quanto de potencial existe entre aqueles dois pontos do espaço. Eu não quero saber se está aumentando ou diminuindo, quero saber quanto que tem. Tá? E por que a gente pode calcular o trabalho dessa forma? Porque a gente depois faz a análise do sinal do trabalho, se ele é um trabalho motor, ou seja, positivo, ou contramotor, ou seja, negativo.
tá? A gente faz essa análise olhando para a relação entre a força e o deslocamento, tá? Na maioria dos fenômenos a gente consegue fazer isso. Olhar e perceber se ela está sendo acelerada, se a carga está sendo acelerada para um sentido em que os potenciais estão diminuindo ou para um sentido em que os potenciais estão aumentando, certo? A gente também pode fazer o seguinte, podemos memorizar. Cargas positivas sempre são aceleradas espontaneamente para regiões de menor potencial, enquanto cargas negativas são aceleradas para regiões de maior potencial, tá? Quando eu falo regiões de menor potencial, regiões de maior potencial, eu estou falando no mesmo sentido do campo elétrico, para uma carga positiva, ou no sentido contrário do campo elétrico. Ficou claro? Então é importante ter essa sacada na hora de calcular o trabalho, tá? Não quero errar, eu quero sempre olhar com a variação do potencial, blá blá blá. Olha para essa expressão aqui. Não é sempre que você vai ter detalhes do potencial da região onde saiu a carga e do potencial onde ela chegou, né? Tem isso também, beleza? Não é sempre que você tem essa informação, tá? Então, o AB, a letra U, é o que a gente usa para representar a diferença de potencial, tá bom? Que também é representada, digamos assim, por essa sigla aqui, DDP, diferença de potencial. A Laurinha tá louca ali. Beleza? Muito bem. Mas e o campo elétrico uniforme? Será que tem uma relação dele com a diferença de potencial das placas? Porque se essas placas têm uma que está a um potencial VA e a outra a um potencial VB, existe uma diferença de potencial entre as placas. Será que há uma relação entre a intensidade do campo elétrico dentro dessas placas e da diferença de potencial? Vamos ver. Então, novamente, eu tenho entre essas duas placas uma diferença de potencial U, certo? Aqui. E uma distância entre elas que eu vou chamar de D. E uma carguinha novamente que vai ser solta lá da placa positiva e viajando para a placa negativa. O que eu posso dizer? Duas coisas. Primeiro, o trabalho da mecânica é força vezes deslocamento, e o trabalho aqui da eletrostática, carga vezes a diferença de potencial. Como é o mesmo trabalho, eu posso igualar, certo? Força vezes deslocamento é carga vezes diferença de potencial. Muito bem. Porém, a força elétrica que está atuando nessa carga, eu posso escrever ela como carga vezes campo elétrico. E por que eu posso fazer isso? Porque o campo elétrico é uniforme. Então a força não vai mudar. A força vai ser sempre a mesma, carga vezes campo, tá? Muito bem, então no lugar da força aqui, ó, eu jogo carga vezes campo. Dá uma olhada, eu posso cortar a carga aqui. ED igual a U. Se eu isolar o campo elétrico, eu consigo calcular a intensidade do campo elétrico a partir da razão da diferença do potencial e a distância entre essas duas placas. Massa, né? Sabe o que é mais legal ainda? É que, analisando do ponto de vista da unidade de medida, olha o que acontece. O campo pode ser medido em diferença de potencial, é potencial elétrico, né? Volts por distância, que é metro. Volts por metro. Como que faz? Que análise que a gente pode tirar dessa unidade de medida? Quer dizer, se o campo elétrico ali dentro for 10 volts por metro, o que isso quer dizer? Né? O campo elétrico está mostrando para a gente, pessoal, como o potencial varia ao longo do espaço. É como se fosse uma taxa de variação, só que no espaço, não no tempo. Enquanto eu caminho pelo espaço, o potencial vai variando, tá? A gente pode até definir o campo elétrico dessa forma. O campo elétrico é a taxa com que o potencial elétrico varia ao longo do espaço. Tá? Inclusive, essa definição é que você vai lá no seu curso lá, né? Como eu disse, aproximadamente 97,3% dos alunos que estão assistindo minha aula, né, vão fazer física, então você vai ver lá. Tá? Você vai calcular o campo usando essa definição do potencial aí, que é muito interessante. Não inicialmente, você vai começar do jeito que a gente fez aqui, né? Mas depois você vai ver, usando o gradiente, certo? Que é uma ferramenta muito bonita, muito legal. É, enfim, não vou dar spoiler do que você vai estudar lá na faculdade. Então, o campo elétrico, como eu disse,
taxa com que o potencial varia ao longo do espaço. Então, o que, que acontece? Imagine que eu tenha nesse ponto aqui. Vou pegar outra cor, né, cara? Poxa, um laranjinha. Então, nesse ponto aqui, tá? Vou chamar de ponto A. O potencial, por exemplo, vale mais 20 volts, certo? E aqui o campo elétrico, não gostei do laranja, viu, gente? Azulzão. E aqui o campo elétrico vale 10 volts por metro, vai, aquele valor que eu tinha colocado ali em cima, certo? E a distância entre cada uma dessas superfícies equipotenciais, inclusive eu não tinha falado isso, né? Quando o campo elétrico é do tipo uniforme, as linhas são paralelas, como a superfície equipotencial é sempre perpendicular ao campo elétrico em todos os pontos, as superfícies equipotenciais podem ser representadas por retas também, né? Que na verdade são planos que estão sendo furados pelas linhas de campo, tá? Se a distância entre cada uma dessas equipotenciais for de 1 metro, quer dizer que o potencial está diminuindo da esquerda para a direita, porque o campo tem esse sentido, né? E a cada metro, o potencial diminui de 10 volts por metro. De 10 volts, perdão. Tava quase viajando numa aceleração doida aí. Então, nesse ponto aqui, eu posso dizer simplesmente que o potencial é 10 volts positivo. E aqui é zero, aqui menos 10, aqui menos 20. Posso tranquilamente mapear aqui, provavelmente é 30. Aqui, e a placa está a mais 40 volts. E a placa negativa, menos 30 volts. Entendeu? Então, eu consigo mapear essa região com respeito ao potencial elétrico tranquilamente. Beleza? Isso é muito interessante, tá? Muito bem, vamos. Isso aí é o que eu queria discutir hoje. A gente vai continuar falando de potencial e campo elétrico na próxima aula, quando a gente tratar de condutores macroscópicos e fenômenos mais próximos do nosso cotidiano, raio, para-raio, esse bagulho todo, tá? Mas agora a gente vai resolver nossos exercícios de exemplo, que nessa aula são 3, para vocês depois fazerem a tarefinha lá. Beleza? Vamos começar então, mouse, fique aqui quietinho, que agora nós vamos mexer com a canetinha. Vamos lá então, exemplo 1. Considerando o campo elétrico E da figura, que está aqui, né, gente? Tá? Determine, letra A, a ordem crescente do potencial, considerando os pontos A, B e C. Como assim? Ele quer que eu coloque cada um desses pontos A, B e C, gente. Esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, tá? Em ordem crescente de potencial elétrico. Porque o que acontece é o seguinte, tá? O ponto C tem um potencial VC, o ponto B tem um potencial VB e o ponto A tem um potencial VA. Ele quer que eu coloque esses pontos em ordem crescente de potencial. Qual que é o potencial que vem antes e depois os outros em ordem crescente? Basicamente é isso. Como que eu faço isso daí, tá? A melhor maneira é tentando imaginar como seriam as superfícies equipotenciais nesse campo elétrico aí que passam exatamente pelos pontos A, B e C. Então, veja que esse campo ele é representado por linhas retilíneas, paralelas e igualmente espaçadas. Então, nada mais é do que um campo elétrico uniforme, certo? Vamos lá. As linhas de campo também serão retilíneas perpendiculares, dá uma olhada, ó. As linhas de campo. Pronto. Coloquei, veja que cada ponto, realmente o ponto A, o ponto B e o ponto C, de fato, cada um tá numa superfície equipotencial. Beleza? Como que eu faço para saber qual que é o maior, qual que é o menor? Eu tenho que identificar o sentido do campo. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Auxílio dos. Como é que fala mesmo? Dos universitários. Aquele jogo lá. Ah, não, eu não acredito que eu referenciei essa porcaria. Enfim. Perdão, gente. Deixa eu tomar uma aguinha, porque o bicho pegou aqui falando demais.
Essa semana eu tô gravando as 3 aulas no mesmo dia. Tá meio corrido, mas vamos lá. Eu tenho que identificar o sentido do campo porque lembra na aula passada aqui que nós vimos que o campo sempre aponta no sentido decrescente. Sentido decrescente do potencial. Então, quer dizer que aproximadamente da direita para a esquerda aí, como a gente está vendo na figura, o potencial está decrescendo. Então, o ponto que apresenta o menor potencial elétrico é o que está mais à esquerda, nesse caso aí o ponto A. Então, eu tenho que o potencial do ponto A ele é menor que o potencial do ponto B, que é menor que o potencial do ponto C. Conseguem ver isso aí? Certo? Então, a superfície potencial que está mais lá para a esquerda é o que tem o menor potencial e ele vai aumentando quanto mais para a direita você tiver. O campo elétrico sempre aponta no sentido decrescente do potencial. Sempre. É extremamente importante. Vamos lá. Letra B. Letra B. O que acontece com uma carga positiva se ela for abandonada no ponto B? Se eu pegar uma carga positiva e colocar aqui, no ponto B. Carga positiva. Certo? Uma carga positiva sempre se move no sentido decrescente do potencial. Então ela vai com sentido, ela se move com sentido ao ponto A, porque ela sempre tende a se movimentar no sentido em que o potencial decresce, que é o mesmo sentido do campo elétrico, tá? Letra C. O que acontece com uma carga negativa se ela for abandonada no ponto A? Se uma carga negativa for abandonada no ponto A, gente, ela vai se mover no sentido contrário da carga positiva, no sentido contrário do campo elétrico, ou se move no sentido crescente dos potenciais, tá? Então eu vou até colocar por escrito aqui, ó. Então se eu conseguir, né? Será que eu consigo? Acho que não vai rolar por causa dessa figura. Ela acaba interagindo com o cursor aqui. De boa, vou escrever aqui. E aí eu posso trazer aqui para dentro esse não, esse treco aqui. Certo? Depois eu vou editar direitinho o texto para ficar bonitinho no bloco de anotações de vocês lá. Então, carga positiva se move espontaneamente para regiões de maior potencial elétrico. Tá? Enquanto... Não faz isso, meu amigo. Gambiarra atrás de gambiarra, né, gente? Vocês estão ligados. E carga negativa. Tem umas coisas nessas ferramentas que eu não entendo. Carga negativa se move espontaneamente para regiões de maior potencial. No caso da carga positiva estava errado aqui, ó. Menor potencial elétrico. Beleza? Eu acredito realmente que é a melhor forma de responder isso daqui, tá? Você pode usar, nesse caso, os pontos do campo elétrico aí para responder também, né? Tá? Tipo, olha, a carga que está no ponto B, como ela é positiva, você vai soltar ela, ela vai para onde está o ponto A. A carga negativa, se você solta ela onde está o ponto A, ela vai para onde está o ponto B. Beleza? Muito bem, vamos para a próxima questão. A gente pode até dar uma reduzida aqui, ó, para ganhar espaço lá no PDF, né? Não sei porque isso aqui perdeu o Negrite. A gente coloca de novo. Vamos lá. Segunda questãozinha de exemplo. Uma carga Q cria no vácuo a uma distância R. Então, uma carga Q, vamos lá. A uma distância R, cria um potencial de 540 volts
e um campo elétrico de intensidade 600 newtons por coulomb. Quais os valores de R e Q? Eu coloquei essa questão só para a gente, agora que a gente está estudando tanto potencial quanto campo elétrico, para a gente analisar um pouco mais a fundo essa relação que é mais matemática que existe entre essas duas características do espaço, tá? Então vamos lá. Imagina que eu tenho então uma carga pontiforme Q, né? Aí em um ponto aqui que está uma distância R, nós sabemos que o potencial desse ponto é 540 volts e sabemos também que a intensidade do campo elétrico é 600 newtons por coulomb, certo? E o cara quer que eu determine qual é o valor de R. Deixa eu colocar aqui, ó. Qual é o valor de R? Qual é o valor da carga Q? Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro vamos analisar esse potencial e esse campo elétrico para os quais o cara do enunciado se refere. São características do espaço que são geradas por uma carga pontiforme, tá? Potencial gerado por uma carga pontiforme e o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Então vamos lembrar como que a gente calcula cada um desses. O potencial é kq sobre r e o campo elétrico kq sobre r ao quadrado. E tem alguma coisa parecida aí entre essas duas, hein? Pois é, alguma coisa, né? É um eufemismo. Então, assim, são muito semelhantes, né? Inclusive, se você pegar o campo elétrico e escrever da seguinte forma, ó, vê se você concorda aqui comigo. R ao quadrado é R vezes R. Então quer dizer que eu posso escrever kq sobre R que multiplica 1 sobre R. Kq sobre R ao quadrado, isso daqui. Só que kq sobre R, quem que é? Isso aqui que está dentro do... Não! Isso aqui que está dentro do parênteses. Kq sobre R é o potencial naquele mesmo ponto. Essa relação só vale quando eu estou analisando potencial elétrico e campo elétrico no mesmo ponto do espaço, tá? A intensidade dessas duas. Então fica potencial naquele ponto, que multiplica 1 sobre R, ou o campo elétrico é o potencial dividido pela distância. Isso aqui só é válido, certo? Porque E e V são do mesmo ponto. Tá bom, gente? E e V são do mesmo ponto. Então é assim que a gente vai descobrir qual é a distância. Tá? Por quê? Se E é igual a V sobre R, então se eu isolar R, vai ficar V sobre E. E eu tenho esses valores no sistema internacional. Esses valores são 540 volts e 600 newtons por coulomb. 54 por 60, 66 vezes 10 e 54 é 6 vezes 9. Então é 9 dividido por 10 isso daí. Então a distância é 0,9 metros. Uma parte da questão já está pronta, está feita. Agora ele quer que eu encontre qual é a carga Q. Aí também é muito simples, porque eu vou pegar, por exemplo, o potencial, poderia ser o potencial no campo elétrico. Vou pegar o potencial porque a expressão é mais simples, né? Kq sobre R, e nessa expressão eu vou isolar a carga. Então o que está multiplicando a carga, que é o K, vai dividindo, o que está dividindo a carga, é o R, vai multiplicando. Vai ficar VR dividido por K. E vamos substituir os valores. Então vai ficar V igual. Que V, mano? Tá me tirando, cara. É que a gente está calculando, certo? O potencial é, espera lá, isso, 540, que multiplica a distância 0,9, dividido por K, que é 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Então vamos lá, dá para dar uma simplificada aqui, ó. Por 9 dá 0,1, que é 10 a menos 1, por 9 dá 1, certo? Aí vai ficar 10 a menos 1 dividido por 10 a nona, 10 a menos 10.
54 vezes 10 a menos 10 é a mesma coisa que 5,4 vezes 10 a menos 8 coulombs, ok? E encontramos o valor da carga. Louco, né? Normalmente o cara fornece a carga e a distância, pede para a gente calcular a intensidade de campo e potencial e blá blá blá. Nesse daqui é invertido e a gente usa a relação entre campo elétrico, a semelhança entre campo elétrico e potencial elétrico para encontrar esses dados. Beleza? Muito bem, vamos para o exemplo 3, que eu acho que é o último aqui, que trata de trabalho de força elétrica. Tá? Vamos discutir um pouquinho. Uma carga elétrica igual a mais 20 nanocoulombs, ou seja, uma carga positiva, é deslocada do ponto cujo potencial é 70 volts para outro cujo potencial é de 30 volts. Nessas condições, calcule o trabalho realizado pela força elétrica. Então vamos lá. O que a gente tem aqui, né? A gente tem um ponto A e o potencial desse ponto A é 70 volts. E aí a carga é deslocada até um outro ponto B e o potencial do ponto B também é positivo, vale 30 volts. Tá? E é uma carguinha positiva, certo? Essa carguinha positiva aí, 20 nanocoulombs ou 20 vezes 10 a menos 9 coulombs. Cada nanocoulomb é 10 a menos 9, certo? E eu quero calcular qual é o trabalho da força elétrica. Então, primeira coisa, note que a carga é positiva e ela está indo de um potencial maior para um potencial menor, de 70 para 30 volts. O que isso quer dizer, tá, gente? Quer dizer que o trabalho da força elétrica, nesse caso, vai ser positivo. Por quê? Porque uma carga positiva, quando ela é solta num campo elétrico, ela espontaneamente tende a ir para para potenciais menores, tá? Então essa força aí vai estar atuando no mesmo sentido, tá, do deslocamento da carga. O trabalho dessa força tem que ser positivo. Beleza? Então, vamos determinar qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos. É 70 menos 30. 40 volts entre eles, certo? Veja que a variação do potencial seria o potencial VB menos VA, e isso daria menos 40, né? Certo? Porque ó, o VB é 30, o VA é 70, 30 menos 70 menos 40. Beleza? Então, se eu for calcular o trabalho da força elétrica usando carga vezes a diferença de potencial, vai ficar 20 vezes 10 a menos 9, que multiplica 40 volts. 40 vezes 20 dá 800, certo? Vezes 10 a menos 9. Então o trabalho vai ser 8 vezes 10 a menos 7 joules. Unidade de medida do Sistema Internacional de Energia. Não gostei daquele negócio vazando pro outro lado ali. Deu uma escorregada na canetinha aqui, né? Tá ligado? Beleza? Tá? Note que utilizando a variação do potencial, falei para vocês, se você quiser usar a variação do potencial, tem que ter um sinalzinho de menos na frente ali, aí vai dar certinho, tá? Beleza? Aí você não tem que fazer análise nenhuma antes do potencial, antes do cálculo do trabalho para colocar sinal de mais ou de menos aqui. Beleza? Essa análise teria que ser feita se você usar a variação do potencial, tá? Exemplo, se a carga tivesse ido, essa mesma carga do ponto B para o ponto A, tá? O trabalho da força elétrica seria negativo, tá? Teria que ser negativo, porque daí é uma carga positiva que está indo para um potencial cada vez maior, beleza? Então aqui ficaria assim o trabalho, né? Menos, aí aqui ficaria 20 nanocoulombs, que multiplica menos 40. Vai dar positivo do mesmo jeito, certo? Menos com menos dá mais. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha preparado para a aula de hoje, tá?
Próxima aula, como eu disse, a gente vai continuar falando dessas grandezas até o final do ano. Na verdade, a gente vai continuar falando dessa grandeza. Se você não entendeu muito bem ainda, não se preocupa tanto por enquanto, tá? Vai ter mais chances de você entender em outros contextos também essas grandezas, tá? É uma coisa que é difícil mesmo, tá, gente? Essa parte aí da eletrostática, eletromag em geral é um pouco mais difícil. Tem a parte de circuito elétrico que é mais legal, pelo menos, tá? Bom, semana que vem a gente já vai falar de coisas mais interessantes e tal. Beleza? Fazer tarefa, me procurar no chat, tá? Manda a foto da resolução, manda tudo lá, eu dou uma olhada e a gente vai se falando. Beleza, gente? Fiquem em paz, se cuidem, as coisas estão loucas por aí, tá? A pandemia ainda tá pegando. Por favor, se cuidem. Um abraço para vocês, tudo de bom, viu?